orar. Mas há uma dimensão primeira, e a dimensão somos nós. E nós pintamos uma imagem de nós mesmos que muitas vezes não somos. Parecemos mais santos ou melhores, mais espertos do que somos na realidade. No fundo, nós somos feitos da simplicidade do barro, do pó, mas carregamos também dentro de nós a grandeza do Espírito. E aí, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos aqui de São Paulo dizendo: o que adianta a gente ficar pensando que pelas obras nós vamos receber um prêmio, a salvação? As obras são importantíssimas para nós, mas nós devemos crer em Deus para além das obras. E isso também é necessário para a gente viver uma condição de humanidade e de humildade. Há muitos que podem fazer grandes coisas e devem fazer. Há muitos que não conseguem. E não é porque quem tem mais oportunidade e faz mais coisas que tem um céu reservado para ele melhorzinho. Não é por recompensa. A nossa salvação é graça. É graça de Deus. E nós somos chamados a viver como homens e mulheres da graça. Claro que se a gente não aceitar a graça de Deus, nós não iremos também para o céu. Então o convite é viver como homens e mulheres da graça. São Paulo vai dizer aqui: não tente tirar vantagem nenhuma. Não é porque a gente faz um bem a alguém, diz agora sei, meu nome está escrito lá. Faça o bem, faça o bem, mas seja uma pessoa boa. Mas não acredite que a gente compra o céu pelas nossas obras. Não, Deus nos dá, é a gratuidade do Senhor. Quem descobriu isso foi Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio tem uma experiência de vida, acredita-se que ele se converteu quando já era adulto, e ele vive naquele tempo logo após a morte de Jesus, o tempo do cristianismo ainda estava se firmando, e ele se converte e é radical na conversão. Se ordena, se torna bispo, e como bispo é ele que faz a diferença que nós temos hoje na igreja, de ter um bispo na igreja, na diocese, de ter padres que rezem em unidade com o bispo, e de ter diáconos. Então ele é que faz essa divisão. A igreja hoje deve muito a Santo Inácio, essa divisão. E ele chega no final da vida, quando ele é perseguido por causa da fé, e ele é morto, jogado para as feras. Foi estraçalhado pelas feras. E ele escreve uma carta, tem várias cartas escritas por ele, e uma das cartas ele diz: não venham tentar me defender aqui. A minha defesa é entrar e ver a luz verdadeira de Deus. Seria enganação não querer permanecer aqui. A minha verdadeira vida é junto de Deus. Não é que ele quer morrer, não é que ele quer sair daqui, mas ele descobre um bem maior. E nesse bem maior ele aposta a vida, aposta a sua fé. É ali que ele se lança. Tem algo de fundamental, do qual nós não nos lamentamos. Pelo contrário, descobrimos que a morte se torna para nós essa grande porta. E Santo Inácio de Antioquia, até o final da sua vida, demonstra uma alegria mesmo na perseguição. Porque ele sabe que na perseguição que ele se torna semelhante ao Cristo, que foi perseguido, morto. Então, mesmo naquele momento, tem uma alegria extrema. E eu acho que isso também tem muito a nos ensinar. Alguém que pegou assim o Evangelho de maneira forte, encarnou na sua vida e vive isso. E por último, neste Evangelho de hoje, diz o texto que milhares de pessoas se reuniam e queriam ouvir Jesus, porque a palavra de Jesus criava, curava, trazia dignidade às pessoas. A palavra de Jesus não era uma palavra jogada de qualquer jeito, é a verdadeira palavra de Deus. E as pessoas, em milhares aqui, até pisavam umas sobre as outras porque queriam ouvir. Quando diz o texto que tinha muitas pessoas, significa que elas seriam os novos discípulos. Tinha um grupo menor de discípulos e um grupo
maior da multidão que seguia Jesus. Esse grupo maior, Jesus ensinava para que eles se tornassem discípulos. Então diz aqui, Jesus começa a falar aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Essa hipocrisia, muito presente no tempo de hoje, é que demonstra uma aparência e uma outra essência. Até hoje essa hipocrisia é muito utilizada em vantagem pessoal. Há muita gente que utiliza o nome de Deus para ganhar até na eleição, para governar e ter poder sobre os outros. Mas no fundo não adora Deus de forma alguma, pelo contrário, adora a si mesmo. Há muita gente no meio social que usa a Bíblia e parece um grande conhecedor da Bíblia, mas no fundo não é seguidor, não é discípulo. E essa hipocrisia é muito grande. E às vezes essas pessoas somos nós. Porque nós aprendemos muita coisa da Bíblia, da missa, rezamos e temos uma vida que devemos ser chamados como tal. Mas aí quando a gente volta na prática da existência, precisamos sempre nos questionar: eu sou um seguidor de Jesus Cristo? Aqui no meu trabalho, dentro da minha casa, com este marido, com esta filha, com esta esposa, com essas pessoas, eu sou um seguidor de Jesus Cristo? Ou aqui eu sou carrasco, maltrato, xingo, grito, e assim por diante? Nós somos chamados a, em cada momento da nossa existência, encarnar o Evangelho. Por isso que Jesus vai falar: o mundo é marcado pela hipocrisia, mas há uma outra realidade, e uma outra realidade que é marcada pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Tanto é que ele vai dizer: eu vou mostrar que vocês devem temer o que mata não só o corpo, mas a alma. E há muito vírus hoje que mata a nossa alma, vão corroendo lentamente, vão corroendo silenciosamente o nosso espírito, e aí a gente já não tem mais força nem para rezar, nem para ir à igreja, nem para ser bom no tempo de hoje. Perde a força. São Gaspar Bertone usa a expressão chamada assídia, o vírus que mata o amor. Há um vírus que mata o amor, porque esse vírus vai corroendo a nossa vontade, primeiro de rezar. Você vai se tornando mais apático. Reza, depois vai se tornando apático. Depois vai matando o nosso amor pelas pessoas. A gente vai se tornando seletivo. Amamos algumas, mas não gostamos de mais ninguém. Depois nos tira o amor pela vida. Não dá mais vontade de viver. Tudo é cinza, tudo não tem mais graça. Essa é a assídia que nos tira mata o vírus. É um vírus que mata o amor. Deus nos conhece, e a gente deve, estando em Deus, nos conhecer aqui. O que está dizendo aqui o Evangelho? Deus conhece até os fios de nossos cabelos, e nós valemos muito mais do que qualquer coisa, até mais do que os pardais que são alimentados, valemos mais do que tudo. Então, assim como Santo Inácio, um amor profundo a Deus, um amor profundo à vida, aos irmãos, nós somos chamados a amar mais a Deus, a vida, as pessoas. Somente quem ama é que tem um sentido maior, consegue enfrentar as cruzes, os problemas, porque tem um amor, e esse amor é divino, gratuito para nós. Porque esse Evangelho nos coloca na prática da existência, amando mais, servindo mais, e tornando o mundo mais justo. Que assim seja.